Porto Nacional, 152 anos de emancipação política. Mas a história desse lugar começou bem antes, há mais de 2 séculos e meio. Uma história que está bem viva na memória de seus moradores. Porto, que já foi real, imperial, hoje é nacional. Tudo começou com os portugueses. A procura do minério do ouro era muito grande, então os portugueses, inclusive o meu tataravô, chegou de Portugal e morava aqui próximo à Carreira Comprida. E surgiu o povoado do Pontal, que ele foi um dos fundadores. Aí então veio o massacre dos índios. Os índios disseminaram um povoado aqui da Matança, que passou a se chamar Matança, e estendeu a sua fúria até o povoado de Pontal. E os remanescentes que sobraram do massacre correram. E chegando no rio, se lançavam na água. Aí o índio respeitava as águas e muita gente atravessou o rio a nado, outros de barco e se dirigiram para o povoado, para a cidade de Monte do Carmo. Aí então, alguns que ficaram, que não tiveram condição de ir, começaram a fazer os seus barracos, as suas casinhas aqui. Parte dessa história está nas ruas estreitas, nos becos, nos casarões antigos. Entre eles, o Caetanato, lugar que abrigou personalidades como Lísias Rodrigues e Eduardo Gomes. Por muito tempo também abrigou a educação portuense. A história do Porto se deu pelos 2 fatores importantes. Primeiro, pela educação direcionada pelos religiosos, pelos padres e pelas irmãs dominicanas. Que hoje o colégio dela é construído pelo coronel Frederico Lemos, hoje é o Caetanato. Caetanato, que fica na rua do Cabaçaco. Aí era uma várzea que tinha muitas cabaças. E aí foi uma das origens do nome Cabaçaco. Porto, da antiga Rua São José, depois Misael Pereira e agora Rua das Flores. Porto, da Rua do Paudólio e da Rua do Buracão, que dá acesso à Igreja São Judas Tadeu, fundada por Padre Loso, o santo dos portuenses. É difícil ter uma casa em Porto que não tenha o quadro do Padre Loso. Eu considero ele como um santo. E eu estava lá no seminário, caminhando com ele. O Padre Lúcio saiu do seminário para ir para o outro quartinho dele. E ele procurou o que é que o menino tinha que estava chorando. Eu falei, não, é porque o prego furou e está assim, desse jeito. E ele benzeu o menino. Quando foi de tarde já não tinha mais aquela roda vermelha, já tinha terminado. Considerei aquilo como um milagre, porque ele chorando e vermelho, no instantinho envermelhou, né? Eu ficava com medo de dar um teto. Ajudava os pobres. Se você desse um negócio para ele, na hora que logo chegasse uma pessoa ali, ele doava aquilo ali. Até hoje ele me ajuda. Na hora que eu estou agoniada, eu peço ele e ele me ajuda. Porto, também de Dom Alano de Nudé. Porto, da Catedral Nossa Senhora das Mercês, o principal cartão postal da cidade, abrigo da religiosidade dos portuenses. Porto, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, um dos pilares da educação que foi implantada pelas irmãs dominicanas. Em 1904, quando as irmãs chegaram, certamente nesta época havia uma precariedade e uma carência de tudo. Não só as carências materiais naturalmente existentes, mas havia o distanciamento do centro do poder não permitia que aqui se tivesse uma infraestrutura mínima para a edificação das cidades, para a vida urbana. A comunidade era uma comunidade rural, a base da economia era fortemente sobre a agropecuária. Não havia uma rede de ensino institucionalizada pelo governo para poder ter escola para essa gente toda. Então, os padres, em 1880 e alguma coisa, e as irmãs dominicanas, em 1904, chegaram encontrando esse contexto de completo abandono
por parte do poder central das pessoas e dessas comunidades aqui ribeirinhas do Tocantins. Então elas chegaram neste ambiente de precariedade. Então a partir daí nós podemos estabelecer um marco entre o antes e o depois da chegada das Irmãs Dominicanas, certamente, porque elas se dedicaram prioritariamente à educação. Ora, isso é um divisor de águas. Não é? E quem eram elas? As Irmãs Dominicanas, de uma linhagem francesa da congregação, vêm para Porto Nacional ensinar. Então, ensinar, interessante. Um ensino formal, mas também influenciar a vida das pessoas em um estilo novo de vida, de como elas devem se relacionar com as demais pessoas, com Deus, com o mundo, consigo próprias. Então, houve uma mudança de paradigmas com a chegada das Irmãs Dominicanas a partir da sociedade. A sociedade mudou as suas referências, né? E, com o tempo, esses novos paradigmas, eles foram ficando cada vez mais enraigados e tornando pilares de uma nova sociedade nascente, trazido por essa cultura nova que chega com essas pessoas, que vem aqui com o propósito de ajudar as pessoas a serem educadas, né? Isso é muito interessante. A formação não era somente uma formação bancária, mas, sobretudo, um estilo de vida, né? Aí pautado pela religião, pela igreja. Porto Nacional guarda consigo e traz consigo o tom que foi trazido, imposto pela esta presença dominicana na comunidade, certamente, né? Você há de ver as nossas pessoas mais velhas, nossos avós, nossos pais, eles falam francês. Aprenderam aonde? Não viajaram. Não, eles tiveram suas bases aqui com as Irmãs Dominicanas, que isso era matéria de escola, isso era uma exigência. Eles falam latim, têm noções disso. E imagine isso nesses sertões de Brasil, no século passado, né? A inovação que isso traz e a consequência disso na história, né? Então, quando se diz que Porto Nacional é uma cidade berço da cultura, o que significa isso? O significado está nas pessoas que nós encontramos hoje e trazem consigo essa carga cultural que tem suas raízes na formação trazida pelos dominicanos e pelas dominicanas aqui em Porto Nacional, né? E isso tem uma incidência em toda a sociedade tocantinense. Vieram a cavalo e foram muito bem acolhidas aqui em Porto Nacional. E começaram o trabalho assim, com muita dificuldade, porque era difícil o transporte. Mas elas eram amigas do avião da FAB, então elas responsabilizaram para acolher a eles, fizeram até uma casa para eles hospedarem na frente do colégio, e a FAB trouxe todo o material essencial para construir esse prédio, e eu vejo assim que essas irmãs que nos antecederam, muito inteligentes, construíram um colégio assim de futuro. Porto, que ainda tem muitas histórias para contar pelos seus próprios personagens, como é o caso do seu Hilário, 93 anos, o homem que durante 25 anos, de 1945 a 1970, transportava documentos, dinheiro e até ouro de Porto para Natividade e até Dianópolis. Seu Hilário lembra como hoje. Eu trabalhava por rematante do Correio, né? Ele que me pagava a viagem. Aí, quando tratava tal dia, eu ia, pegava a viagem, vinha, quando voltava, já tinha outro lá para cá. Vim lá para lá 3 dias, 3 e meio, no inverno, mês que ia até 4 dias. Tem uma ocasião que eu gastei 7 dias lá aqui, sempre invernado, o rio tudo cheio, deixava passar. Desde que eu preciso nadar, eu tenho com muita dificuldade. É Deus e eu. Deus e eu. Naquela época ele fazia muita falta, a gente mexia com roça, lavoura, né? E muitas das vezes passava do tempo de colheita, né? Teve uma vez que ele levou 8 gramas de ouro de Natividade a Dianópolis. Era muito difícil. Para hoje, graças a Deus alcancei. Hoje, esse período que nós estamos vivendo, né? Era muito difícil.
Por causa de suas tradições, suas histórias, Porto vive nas alturas, capital da cultura e da aviação. É porque o povo de Porto Nacional é ousado demais. Pra você ter uma ideia, em 1957, o ano em que foi fundado esse aeroclube, passaram-se apenas 50 anos depois da invenção do avião. Ou seja, Santos Dumont voou em Paris em 1906 e 50 anos depois o povo de Porto Nacional já achava que podia ensinar a voar e funda este aeroclube. E, evidentemente, que com o passar do tempo, a presença de Dom Alano e a forte ligação dele com o brigadeiro Eduardo Gomes, começou a viabilizar a presença da Força Aérea em Porto Nacional. Eduardo Gomes ainda era tenente quando eles se conheceram. E essa união dos dois, né, essa união de forças para o desenvolvimento do Tocantins, fez com que eles estabelecessem a rota do Tocantins aqui com o Correio Aéreo Nacional. E começou a ter, então, uma linha regular de aviação civil em Porto Nacional, já no início da década de 40, década de 50. E o resultado é esse. Todas as famílias de Porto Nacional têm 1, 2, 3 aviadores, de uma forma muito comum e corriqueira. Porto Nacional, cidade que todo portuense tem um sonho de administrar. Eu, por exemplo, a vida inteira sonhei em administrar Porto Nacional. Eu engraxava sapato na nossa cidade histórica, ficava esperando o povo sair da missa para na porta da Nova Vida ali, nós começarmos ali a nossa procura pelos nossos clientes. Aonde eu engraxava ali, engraxava na porta do Amazonas Hotel, em frente à Praça do Centenário, engraxei sapato no aeroporto e, enfim, naquela época nós tínhamos um sonho de fazer de Porto Nacional uma cidade que pudesse ser agradável a todos nós, amigos e amigas. Nesse aniversário da nossa cidade e nos primeiros 6 meses do nosso governo, nós queremos dizer, estamos confiantes, vamos fazer de Porto aquela cidade que todos nós sonhamos, uma cidade bela, bonita e gostosa de se viver. Porto, mais do que nunca, é nacional, pois é um patrimônio do Brasil, orgulho de todos os portuenses.